A ideia inicial era usar a filosofia e a arte para que as duas se contaminassem, para que as duas se ajudassem, tanto para a gente usar a arte como recurso didático para a filosofia, quanto a filosofia para deixar a filosofia mais bonita, transformar conceitos abstratos em imagem. O projeto coincidiu com a aprovação da lei federal de que teria que se tornar obrigatório filosofia no ensino médio. E isso nos motivou muito mais, né? Porque a gente sabe, a gente fez licenciatura e a gente sabe que é difícil tentar trazer filosofia para os jovens hoje em dia. Aí convidei a Diana, ela sugeriu o tema, ela já estava estudando esse tema e esse tema foi super fácil para a gente trabalhar no sentido que era um tema gostoso, bonito. Então foi super legal ter escolhido Nietzsche, né? Não só pelo motivo de estudar faz tempo, mas é porque Nietzsche vai ser um dos filósofos que vai tentar mostrar outras formas de conhecimentos que não fossem unicamente a abstração, né? E daí começou todo o problema, na verdade, para a gente conseguir transpor em imagem os conceitos abstratos, né? Então isso foi muito difícil. Foram 33 roteiros até chegar nesse roteiro final. Cada um desses 33 roteiros teve, sei lá, 5, 6 tratamentos antes da gente descartar. O roteiro final, esse que ficou Para Além da Razão, ele teve 17 tratamentos e no final ainda teve mais transformação. Então eu acho que se a gente contar foram mais de 100 tratamentos de roteiro. Durante esses 3 anos de elaboração do roteiro, a direção de arte começou junto com isso. Foi um trabalho meticuloso, todas as referências são de época. O filme se passa na casa onde Nietzsche passava as férias. Um amigo meu que mora na Alemanha procurou em Berlim as bibliotecas onde tivesse referências, fez xerox e me mandou de lá milhares de referências de móveis, comida, cores, roupas, tudo foi feito de forma a mostrar o ambiente que Nietzsche viveu em 1900. Eu acho que é bem legal o filme ter sido resolvido em stop motion, ter sido essa técnica escolhida, porque tem essa preocupação da fidelidade com os objetos de cena, com o cenário, que seria muito difícil conseguir isso numa outra técnica de animação, que fosse ou no 3D ou na animação tradicional 2D. Cada livro daquela biblioteca foi feito à mão, foi trabalhado à mão, cada página que tem lá dentro, a comida que tem, a bolachinha que tem dentro dos potes, tudo foi feito de maneira a reconstituir a época de Nietzsche. Ser uma coisa física, né? Você tem aquele objeto em cena mesmo, né? Não é uma reprodução através da animação. E os objetos de cena, na verdade, a cenografia toda ali, quando a gente entrou no projeto já estava praticamente tudo pronto. E pra gente foi uma bênção mesmo, porque a gente olhou e viu que dali já tinha muito material. Até que tudo estava pronto para o Carlon e o Lucas entrarem. Foi muito legal quando a Gladys convidou a gente para fazer o filme, porque pessoalmente gostei muito sempre da técnica de fazer stop motion e tal, né? Cada boneco a gente teve que pegar eles e por cima da estrutura que a gente recebeu a gente fez um tratamento com massinha mesmo, para dar uma feição mais amigável para eles, né? E o maior problema que a gente tinha dos bonecos era o cachorro. Ele veio um cachorro estático, que a gente não conseguia ter movimentos com ele e tal. Então a gente teve que reconstruir o cachorro desde do zero mesmo, né? A solução que a gente arranjou foi primeiro fazer o cachorro deitado, porque ele passa a maior parte do filme deitado mesmo. E aí depois que a gente fez todas as cenas com o cachorro deitado, a gente partiu pro esqueleto do cachorro de pé. O fato do cachorro ter se movimentado, ter tido aquela expressão, deu uma certa vida. O cachorro era um personagem bem secundário e ele acabou se tornando quase que um dos personagens principais da história. Cada cena que a gente tinha que fazer era um leão que a gente tinha que matar por dia. A gente chegava lá, a cena é assim, assim, assado. E a gente pensava, putz, como é que a gente vai fazer isso, né? Eu lembro de uma cena que é a única hora que tem os 4 personagens interagindo, que é quando os 2 menininhos chegam na sala e tal, o vô passando mal e o cachorro saindo, e que era praticamente um jogo daquele twister, assim, um em cima do outro segurando um boneco aqui, o outro mexendo no outro, e ainda tinha que tirar a foto, né? A gente saía de lá, às vezes, o bote meio moído, com dor no ombro, de ficar todo torto ali segurando o boneco de um jeito, porque o boneco não caísse e ao mesmo tempo a gente também não saísse na foto, não fizesse sombra em cima. A gente tentava sempre, na medida do possível, resolver
na captação. A gente tentava trabalhar o mínimo possível com o computador, né? Mas muita coisa não tem como você fazer fisicamente. Por exemplo, tem cenas ali, a cena da gota caindo na xícara, que ela, né, não tem como a gente fazer uma coisa parar no meio do ar. Então, na edição, a gente teve que ainda limpar os tractanos. Isso é bem uma coisa comum, né? De você, por exemplo, colocar ali um arame segurando alguma coisa no ar e depois você apaga esse arame na pós-produção. A fotografia, na verdade, a primeira ideia que surgiu foi fazer uma fotografia mais neutra, assim, a gente jogar uma luz mais geral para que tudo aparecesse bem. Só que aí a gente começou a perceber que a gente poderia ousar um pouquinho mais e fazer uma fotografia ao mesmo tempo mais realista, também um olhar mais poético para a iluminação, né? A gente usar a direção de fotografia como um recurso para conseguir contar a história junto. Na biblioteca ela tem que ser uma luz mais introspectiva, ela entra pela janela, mas ela não ilumina super bem o ambiente, ele é um ambiente um pouco mais escuro, um ambiente mais introspectivo. Na cozinha, ela é uma luz super clara, é uma luz mais de manhã, daí é uma luz bonita entrando pela janela e tal. No quarto, por exemplo, a gente já tentou recortar através da janela, fazer um recorte da luz na janela e projetar em cima da cama dos personagens. Como o cenário do filme era a casa, que é uma casa de campo, né? E até pela questão da época, eu acho que ficou bem... Eu acho que a gente conseguiu passar essa ideia. Eu acho que as pessoas, né, vendo o filme têm a ideia que é uma casa afastada assim, da cidade e com essa coisa da natureza, né, da luz do sol e sem a luz artificial. E a gente conseguiu, né, produzir um filme, né, por intermédio de imagens, né, e não só da leitura exaustiva dos textos, né, não, isso também é importante, mas como se fosse um meio alternativo para fazer os jovens se interessar, se encantar e talvez querer buscar mais, né. Atrativo para quem não quer pensar em filosofia e útil para quem quer usar ele como ferramenta.